brincadeira terminou e os brinquedos ficam todos espalhados, isso quando ficam só espalhados em um único lugar, né? Porque a grande maioria das vezes é espalhado pela casa toda. Tá difícil de conquistar a criança, de trazer a criança para ajudar a guardar os brinquedos? Nesse vídeo eu quero falar com vocês e vou deixar aqui algumas sugestões para te ajudar a ensinar a criança a organizar e a guardar os seus brinquedos depois que ela terminar de brincar. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Para você que está assistindo um vídeo meu pela primeira vez aqui no meu canal, eu falo sobre desenvolvimento infantil na primeira infância. Se esse assunto te interessa, já se inscreve no meu canal. Como fazer as crianças guardarem, organizarem os seus brinquedos depois que terminaram de brincar. Vou compartilhar com vocês 7 sugestões para te auxiliar a ensinar a criança a guardar o brinquedo depois que ela termina de brincar. Primeira sugestão, deixar a criança tentar sozinha. Ela precisa treinar, errar, testar, treinar sozinha para aprender. E também para adquirir habilidades motoras e cognitivas, tais como atenção, concentração, foco, resolução de problemas, parar e pensar antes de agir, sequências ou ordem. E também adquirir coordenação motora, lateralidade, planejamento motor, tônus muscular, orientação espacial. Em geral, a gente fica todo o tempo tentando fazer pela criança. E quando ela se depara de guardar os brinquedos, na mente dela a informação que tá é: alguém faz isso por mim, eu não preciso fazer isso. Isso é real na mente da criança. Ela não acredita, ela não vê que ela precisa cuidar das coisas que ela usou, que ela precisa guardar as coisas, porque todo tempo tem alguém fazendo isso para ela. Então, essa é a primeira dica. Deixa a criança tentar sozinha, não somente para guardar os brinquedos, mas qualquer coisa que a criança for fazer, porque essa informação vai ficando armazenada, que quando termina, ela precisa organizar e precisa guardar. Muitas vezes a gente reclama que a criança não organiza suas coisas, mas quando ela faz, quando ela organiza do seu jeito, a gente logo procura algum defeito e não dá um elogio para a criança. Então não importa se a criança tenha feito do jeito que você queria, o importante é que ela tenha feito, é que ela tenha se esforçado, é que ela tenha participado do processo. Não importa o resultado final. Não importa o resultado final de acordo com o que você acha e com o que você gosta, mas sim da criança ter se disposto a tentar e a fazer, a organizar do jeitinho dela. E quando isso acontecer, quando a criança tentar do jeitinho dela, procure elogiar. Tome cuidado com o que você fala, para não trazer um comentário ruim, para não fazer uma comparação, para não criticar, falar: nossa, você poderia ter feito assim, nossa, você deveria ter se esforçado um pouquinho mais. Então, procure elogiar o esforço da criança, a dedicação da criança, agradeça por ela fazer isso, mesmo que a gente acredite que é uma responsabilidade dela fazer aquilo, e verdadeiramente o é, afinal os brinquedos são dela, é a primeira responsabilidade que ela vai ter na infância, mas ainda assim agradecer é muito bom. Quando a criança recebe um elogio, aquilo é um motivador para ela. Ela fez algo bem feito, que ela fez algo que deixou alguém que ela ama feliz, que ela pôde agradar alguém, que ela pôde auxiliar também no processo da casa. Depois que você dá esse elogio, aí se você vê alguma coisa que essa criança precisa melhorar, é a hora de você falar com amor que ela melhora. Afinal, ela é uma criança e ela também depende de nós adultos para que ela também possa ir melhorando cada vez mais e também corrigindo aquelas coisas que ela não tem tanta facilidade. Qualquer um de nós tem facilidade em alguma coisa e tem dificuldade em outra. E aí a gente precisa de auxílio e não de críticas. Desde pequenas, existem várias atividades que a gente pode deixar a criança como responsável por aquela atividade. Vou deixar algumas sugestões para vocês. Tirar o lixo, arrumar os brinquedos, lavar a louça, guardar a louça seca, guardar os calçados no lugar, tirar a poeira dos móveis, arrumar as mesas para as refeições, regar as plantinhas. Observe quais são as qualidades que o teu filho tem, quais são as habilidades motoras que ele tem e uma ou duas responsabilidades para ele ter diariamente, e fazer isso diariamente, aquilo na casa vai ser responsabilidade dele. Tem uma pesquisa que foi feita por uma universidade americana, que eles estavam pesquisando e querendo saber o porquê que os adolescentes
se envolviam com drogas. E nessa pesquisa, eles descobriram que era porque esses adolescentes sentiam que eles não tinham função, que eles não eram necessários nos seus lares. Ou seja, se eles sumissem, ninguém daria falta deles, se importaria com eles. Por quê? Porque essas crianças não tinham funções na sua casa. Eles viam que todas as pessoas na família tinham funções e elas não. E conforme foram crescendo, foram vendo que elas eram insignificantes e na sua adolescência acabaram entrando no mundo das drogas. Então fica a dica aí do quão poderoso é deixar a criança responsável por uma ou duas tarefas simples, adequadas para a idade dela na primeira infância, para que ela se sinta parte da família e pertencida, e que ela sinta que ela é importante, e que quando ela não estiver ali, não tem outra pessoa que vai fazer aquilo, somente ela. Quarto, que seja lúdico. Para a criança ter motivação para fazer algo, ela precisa ser envolvida, precisa ter sentido para ela, precisa ser divertido. E você pode fazer isso na hora de guardar os brinquedos de duas formas. Primeiro, você pode fazer o momento de guardar os brinquedos como se fosse uma brincadeira. E também, segunda opção, você pode usar músicas para o momento de guardar o brinquedo. Toda vez que vai guardar o brinquedo, você canta aquela música que a criança vai automaticamente começar a guardar porque ela entende, para ela faz sentido, tem ludicidade, tem rotina, ela sabe para que aquela música serve. Também, quando você for guardar os brinquedos, fale para a criança que quando ela vai brincar, os brinquedos saem da casinha deles e que agora, que é hora de guardar, eles voltam para a casinha deles. A casinha deles é o local onde você guarda uma caixa de sapato, de papelão, uma caixa organizadora, uma sacola, um armário organizador, enfim. O lugar lá onde ele vai ficar guardadinho é a casa dele. Então usa essa ludicidade aí também. E entre no mundo da criança, falando que eles estão cansados, que eles precisam voltar para a casinha deles, para dar tchau, agradecer pelo aquele dia, aquelas brincadeiras que foram bem divertidas e que depois ela volta para brincar com ele. Tenho mais 3 sugestões para deixar para você. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, se até agora eu estou te ajudando, deixe seu like para você não se esquecer. Bora para mais dicas! Quando eu estou lendo um livro, eu sei o valor que esse livro tem, eu sei o cuidado que eu tenho que ter, a preocupação que eu tenho que ter em fazer alguma anotação aqui, em dobrar, em manusear, para que esse livro dure mais, porque aqui teve um preço que eu paguei para ter esse material, para ter acesso a ele aqui nas minhas mãos, na minha casa. Mas a criança não sabe disso. E a gente às vezes briga com ela, chama a atenção dela porque ela não cuida direito das coisas, porque ela rasga um livro que não deveria ter rasgado, porque ela risca a parede, o sofá, mancha alguma coisa que não poderia. Ela ainda não sabe que as coisas têm valor e a gente precisa ensinar para ela que a gente tem que cuidar das coisas. E é claro que as pessoas importam mais do que as coisas, é verdade, mas ela também tem que saber que a gente precisa cuidar daquilo para que aquilo dure mais tempo, que a gente não tenha que comprar um outro, que é dispendioso, que tem um preço envolvido naquilo, não só um preço em questão de finanças, mas um preço em questão de tempo que o papai, a mamãe tiveram para ganhar aquele dinheiro para poder comprar aquela coisa. Ela também não sabe para que as coisas servem, né? Ela não sabe para qual é a funcionalidade da parede, né? Então, às vezes ela acaba rabiscando ali. Então, a criança não sabe a funcionalidade das coisas. A gente precisa ensinar para ela, precisa ensinar que quando ela quiser rasgar, não é um livro que ela vai fazer isso. Ela pode fazer com papel velho, mostrar para ela, e ensinando com amor e não com briga, com xingamentos. Porque para a criança isso não vai ter muito efeito. Ela vai continuar sem entender o que foi que aconteceu, qual é o problema dela ter rasgado aquilo. Então ensine para ela o valor das coisas, sem exceder que as coisas valem mais do que pessoas, né? Porque pelo menos ao meu ver, pessoas são mais valiosas do que coisas. Mas a criança precisa sim saber valorizar as coisas, cuidar das coisas. E ela também precisa aprender que as coisas têm as suas casinhas, têm os seus lugares que precisam ser organizadas. Então antes da gente cobrar da criança, primeiro a gente precisa ensinar para ela. E lembre-se de que na primeira infância não adianta ensinar uma vez, você vai ensinar várias vezes, até que isso vai se consolidando como uma memória, vai se tornando um hábito e ela vai entendendo. Então várias vezes você vai ter que falar que o livro não pode ser rasgado, que não pode riscar o livro. Várias vezes você vai explicando, que isso vai se consolidar na mente dela, ela vai entendendo. Concorda comigo que quando as coisas estão organizadas,
cada coisa tem o seu lugar, não facilita o nosso dia a dia? É bem mais fácil quando eu preciso de tal coisa, já sei onde que tá, vou lá pegar. Porque você ficar perdendo tempo em procurar aquelas coisas e deixar muitas coisas entulhadas, em ser mais enxuto, em deixar mais visual, isso facilita. Para a criança é a mesma coisa. Quando a gente deixa muitos brinquedos excessivamente oferecidos para ela, isso desequilibra ela e perturba ela, porque ela ainda não tem essa capacidade de filtrar tudo aquilo. Então ela precisa que a gente ofereça poucos brinquedos para ela. E quando isso acontece, vai ser bom também para sua casa, para o seu dia a dia, porque vai ter menos bagunça de brinquedos espalhados pela casa. E aí essa questão de muitos brinquedos espalhados pela casa também vai acontecer porque a criança fica tão perdida com tanta informação que ela tem, que ela fica desorientada e desorganizada para ter atenção, concentração com cada brinquedo e com cada brincadeira. Consequentemente, ter muitos brinquedos também não vai facilitar na hora de guardar os brinquedos. Tenha repetição, paciência e amor com o teu filho. Isso é ensinar com RPA. E não só para ensinar a criança a guardar um brinquedo, mas para qualquer coisa que você queira ensinar para ela. É sempre com repetição, paciência e amor. Repetição, paciência e amor. E com o tempo, isso se torna um hábito. Tenha essa constância em qualquer coisa que você for ajudar a tua criança a aprender. Para nós é a mesma coisa, não é? Para que algo se torne um hábito nas nossas vidas, a gente precisa constantemente fazer aquilo. Por exemplo, ter o hábito de fazer exercício físico. Inicialmente não é fácil, dependendo aí de quem gosta ou não, você vai até às vezes bem chateado, sem gostar muito, às vezes procura uma desculpinha aqui ou ali para faltar, mas depois que isso se torna um hábito, quando você não pode ir por algum motivo, ou quando fica doente, ou quando precisa fazer uma viagem, por exemplo, você sente falta, algo fica estranho na sua rotina. É a mesma coisa com a criança. Quanto mais ela repete e a gente tendo paciência para ensinar e falando as coisas e ensinando com amor, mais essa criança vai criando esse hábito e vai virando uma rotina na vida dela. E daqui a um tempo ela vai naturalmente terminar de brincar e guardar porque ela entendeu, ela aprendeu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem algum segredinho que você usa aí para que o teu filho te ajude a guardar os brinquedos quando termina de brincar, conta nos comentários para compartilhar conosco. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!